Olá, tudo bem? Mais uma aula, estamos quase chegando ao final da nossa trajetória e hoje eu tenho um assunto muito especial para falar para vocês. Ele é um assunto absolutamente simples, mas que ele só é possível a execução dessa prática radiestésica depois que você treinou muito, treinou bastante mesmo. Muito bem, são as séries e direções. Muito bem. Qual é o objetivo específico desse trabalho? A primeira coisa, o primeiro fator desse trabalho, ele se sustenta em dois pilares. Você que vai trabalhar com geobiologia, a geobiologia multidimensional, com prospecção do subsolo, a captura de materiais radioativos no subsolo, água, fenda, falha, fratura, radiação de toda ordem, é absolutamente importante que você conheça esta prática. Não, Flávio, eu vou trabalhar com radiestesia, mas dentro do consultório. Vou fazer radiestesia clínica, eu vou dar acolhimento às pessoas, e aí, por exemplo, você vai trabalhar com oligominerais, tá? Oligoelementos. Então vai fazer a prospecção e análise de oligoelementos, vai fazer toda essa análise espectral dos oligoelementos contidos no corpo daquele seu paciente para uma análise quantitativa desses elementos para fazer uma correção através do processo nutricional, por exemplo. Por outro lado, você pode verificar a possibilidade de uma intoxicação que essa pessoa tem por um determinado tipo de metal pesado, alumínio, cádmio, excesso de zinco, excesso de cobre, seja o que for, tá? É uma das possibilidades. Mas por que uma técnica tão simples você optou por fazer no final do coisa, Flávio? Por uma razão, tá? Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Se você chegou até aqui, você chegou até essa etapa do trabalho, seguindo todas as minhas orientações, agora o que você vai aprender agora com essa técnica, eu vou demonstrar para você aqui na nossa prancha, aqui na nossa mesa aqui daqui a pouco, tá? O que eu vou te mostrar aqui é aquele afinado que só mesmo um grande instrumentista consegue, através da sensibilidade dos seus ouvidos, por exemplo, afinar aquele instrumento com absoluta e total precisão, sem precisar de qualquer instrumento de afinação. Então, a ideia deste trabalho, e eu recomendo que você siga algumas instruções, siga as minhas instruções nesse trabalho, para que você obtenha não só bastante sucesso nisso aqui, mas que você guarde essa lição deste trabalho para sempre. Vou repetir, a nossa aulinha é curta, é absolutamente simples, mas que você guarde essa lição para sempre. Todas as vezes que nós entramos em contato com uma determinada vibração, essa vibração ela tem duas coisas que você precisa entender, compreender. Claro que eu já devo ter falado isso em algum momento aqui e acolá, mas agora eu estou colocando isso dentro de um formato mais específico. Quais são essas duas informações? Qualquer coisa que exista na face da Terra, qualquer elemento químico que exista na face da Terra, qualquer composto químico que exista na face da Terra, qualquer expressão orgânica que existe na face da Terra, ela apresenta basicamente duas características: uma polarização ou uma vibração, uma frequência, tá? Então essa vibração e essa polarização, este cara aqui, o Abade Alexis Mermet, nessa sua obra, tá vendo aqui? Eu já mostrei isso aqui numa das nossas primeiras aulas. O Abade Mermet, ele foi primoroso nesse trabalho, tá? Foi assim surpreendente, tendo em vista que os resultados obtidos por ele são replicados, vistos e revistos por todos os radiestesistas contemporâneos, ou seja, por todos os radiestesistas que a partir dele até o momento atual
saca isso. Aquelas pessoas que negligenciaram esse ensinamento, pode ter certeza, estão fazendo a radiestesia ainda de forma randômica, de forma que cai aí na curva de Gauss, sem a devida certeza, a devida assertividade naquilo que está fazendo. Tá certo? Então tá. O que é que nós vamos, o que eu vou te mostrar hoje? Eu vou te mostrar um exemplo, ou dois, tá? E você vai repetir este exemplo à exaustão. Como a exaustão? É a exaustão. Vai chegar uma hora que você vai ter... Tô cansado de tanto fazer. Mas tem que fazer. E quanto mais você fizer, vai acontecer contigo uma coisa muito interessante. A tua afinação, o teu ajustamento frequencial, vibracional e polarizante vai começar a funcionar no seu corpo de tal forma... Atenção, vai começar a funcionar de tal forma que só na pegada do pêndulo você quase que já tem a resposta. Ao movê-lo, você já sabe aquilo que você quer sem muita pergunta. Repetindo, radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Certo? Muito bem. Então, para que a gente vá direto ao assunto, é importante que você saiba algumas coisinhas básicas. Primeira coisa que você precisa saber: direção. Direção determina, é o ângulo relativo ao norte magnético. Então você tem uma direção que é o norte magnético, que é a direção 0 ou 360. Então se você está em um ângulo reto a 90 graus, essa é a direção, 90 graus, a leste. A direção sul é a direção 180 e a direção oeste é a direção 270. Então, 0, 90, 180, 270 e volta 360. Direção norte, 0, 360. Direção leste, 90. Direção sul, 180. Direção oeste, 270. E finalizando, dando a volta no círculo, 360 graus. Pois muito bem. Só que cada uma das substâncias, das inúmeras substâncias, elas apresentam um determinado tipo de inclinação com o norte magnético, ou seja, ela induz, ela proporciona, ela nos permite uma inclinação de posicionamento com o norte magnético, tá certo? E nós vamos fazer isso no pêndulo. Vamos calcular algumas direções. Eu me lembro que eu fiz isso com você naquelas aulinhas, numa das primeiras aulas que eu dei, tirando a direção dos brigadeiros. Foi apenas uma brincadeira, mas tá valendo, tá ok? Hoje eu vou fazer de um jeito bem marcado, bem específico, para que você consiga fazer isso de forma sistemática. E a série ou vibração ou cifra é o número de vezes que o pêndulo produz um giro circular. Então você lança o pêndulo em espera, daqui a pouco ele vai começar a fazer giro. Tá. Eu preparei um slide para você da água, por exemplo. Então o primeiro exemplo que eu estou te dando, você está vendo o slide aí, é o da água. A água tem como direção 30 graus noroeste, série 7. Tá, Flávio, eu fui muito curioso, fiquei muito curioso com relação a esse negócio das séries e eu percebi que outros autores também têm as suas cifras e você inclusive comentou conosco que haveria essa possibilidade. Está absolutamente correto, tá certo? Claro? Então, o que eu estou te mostrando aqui foi aquela que o Abad Mermet, em sua obra Comment Joper, em sua obra fez as primeiras observações e as primeiras sacadas. Por que eu estou pedindo para você seguir esse roteiro? Porque você vai poder fazer você vai poder afinar o seu instrumento e tirar você mesmo aquelas séries de direções daquilo que te interessa. De repente você está fazendo uma análise oligomineral, então tem alguns elementos ali que são fundamentalmente importantes.
É o cobre, o zinco, o alumínio, o manganês, o cobalto, o silício, o nitrogênio, o oxigênio, tá? Que são coisas que fazem parte da sua rotina diária. Então você gostaria de ter de afinar do teu jeito, fazer do seu jeito. Tá tudo certo. Eu só vou te mostrar o método de como você pode fazer. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou te mostrar mais um slide aqui. Inclusive eu tenho um aqui que é o exemplo que eu vou fazer com você aqui, que é o do carvão. Tá certo? Então eu quero que você me acompanhe aqui na prancheta e nós vamos fazer a série e a direção do carvão obedecendo este critério. Tá legal? Bom, você tem aí o carvão. O carvão tem... O que é o carvão? Carvão é isso aqui, gente. Eu fui lá no saco de carvão ali da minha churrasqueira e peguei um pedacinho de carvão para fazer o teste, tá bom? Eu só preciso te lembrar que junto com o carvão eu tenho também grafite, grafeno está em moda, grafeno diamante, que são substâncias feitas do mesmo material, tá? Então se você for fazer prospecção de diamante, for fazer análise em mapa dos tipos de minério que tem naquela determinada região, tá? Então por exemplo, você vai perceber que pode ter uma pequena variação para o grafite, para o carvão mineral, para o carvão vegetal e para o diamante. Existem algumas pequenas diferenças que só mesmo no trabalho você vai conseguir perceber. Tá certo? Muito bem. Então eu queria que você me acompanhasse na prancheta para a gente trabalhar com o carvão. Deixa eu ligar a máquina aqui. Isso, muito bem agora. Agora nós estamos indo. Olha só. Eu tenho aqui uma peça de carvão. Tá? Você está lembrado que nós separamos um espaço onde nós podemos trabalhar? Esse aqui é o exemplo mais simples daquilo que eu podia apresentar para você. Então eu coloquei o carvão dentro deste espaço de trabalho aqui para que a gente pudesse desenvolver a nossa tarefa. Tá certo? Então, o carvão, eu vou pegar aqui e vou traçar as direções cardeais. Eu só quero lembrar a você que esta direção aqui, ó, é a direção norte magnética. Tá bom? Para essa direção é a direção norte magnética. Atenção, como eu estou aqui no estúdio, olha aqui. Como eu estou aqui no estúdio, eu vou pegar uma bússola e vou alinhar a bússola com o norte magnético. Olha, vocês vão de convir comigo, se você tá vendo aqui, se você colocar a bússola aqui na nossa, ela não tá, o norte magnético é para cá, então eu teria que virar a folha e trabalhar numa outra direção. Supondo que essa daqui é a direção do norte magnético, tá? Essa direção que a bússola aqui estaria me apresentando, eu vou precisar de ter uma dessa daqui. Então eu vou utilizar esta plataforma de trabalho para executar esta tarefa, tá bom? Então eu vou pegar aqui, se eu fizer isto aqui, estou com o carvão aqui, estou com ele dentro de mim, aqui ó, dentro da minha área de atuação, beleza? Então eu tenho aqui 0,90, você está me acompanhando, 180, 270 e fechando, né, dando uma volta 360 graus, tá bom? Eu tenho aqui o norte, sul, este, oeste, tá? Então aqui eu tenho norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste. Então eu tenho aqui que aqui no gráfico ele fala que é 75 graus sudoeste. Você percebeu que está ali? Volta aqui. Porque o que você tem que aprender, o que você tem que saber é que
Quem vai fazer radiestesia precisa compreender que você está imerso em um campo magnético e o campo magnético terrestre influencia na sua medição. Para esse trabalho você tem que estar perfeitamente ajustado e de frente para o norte magnético. Tá? Os demais trabalhos não importa, desde que você se mantenha sempre numa mesma direção, sempre, não importa qual seja, mas que se mantenha sempre numa mesma direção para os demais trabalhos, tá bom? Para esse aqui é imperativo, é fundamental que você se dirija para o norte magnético, tá bom? Existe eu vou fazer um parênteses aqui, ó, que existe na literatura uma sugestão como essa daqui. Tá certo? De você colocar uma folha de papel com um círculo preto cheio em cima e com um círculo vazado embaixo. E aí é como se essa superfície aqui estivesse com um alinhamento norte-sul. Bastando você colocar essa folha na sua frente para que esse campo magnético artificial, ou chamado campo artificial de forma, eu falei isso na nossa aula de radiestesia de onda de forma, chamei atenção para isso. Eu afirmo a você, eu não tive uma boa experiência com isso aqui. Eu não tive uma boa experiência com isso. De qualquer forma, eu estou te convidando a fazer essa experiência. Alguns radiestesistas dizem que é fantástico, que é surpreendente, que funciona, que é uma beleza. Eu sempre parto da seguinte condição. Eu estou aprendendo, como você está me assistindo agora, está aprendendo, eu me coloco na mesma condição de aprendiz. Nessa mesma condição para que você tenha segurança para poder ir junto comigo. Tá bom? Se você disser para mim, Flávio, eu tive sucesso com esse trabalho, pô, bacana, cara, super legal, vai em frente, é isso mesmo, tá bom? Eu tenho que te passar a minha experiência. Com esse artifício do campo artificial de forma, eu não tive sucesso, principalmente nesse trabalho. Ficou perturbador isso daqui, tá bom? Então, se nós voltarmos para essa nossa prancha de trabalho, você vai ter que ter um pouquinho de manejo com algumas notações que está na literatura. O que eu passei para você, aquilo que já é mais usual, para que você tenha, para que você se familiarize com aquilo que você vai pegar a hora que você for ler alguma coisa que seja de ordem técnica, um livro que foi publicado, para você poder ter uma noção comparativa das informações ali contidas com as informações que você tem. Então, se nós formos olhar, me acompanha aqui de novo, se nós formos olhar a expressão 75 graus, eu tenho aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tá bom? Então, 75 graus seria aqui. Mas o nosso carvão, ele é 75 graus sudoeste, tá? Então é como se eu pegasse o valor 0 e viesse para cá. Então eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 75. O que é 75 graus sudoeste? É 180 mais 75. 80, 90, 100, 180, 190... 200, 210, 220, 230, 240, 250. 255. 75 graus sudoeste equivale a 200 e... 90, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 250. 255. Então o que significa? O que você tem que entender disso aqui, ó? Eu tenho este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 75 graus, ou seja, sudoeste, 75 graus a oeste, tá? 75 graus no hemisfério, no quadrante sul, com
75 graus. Bom, o carvão tem cifra de 30. Se você viu no slide, acompanha de novo aqui no slide. Você vai colocar o pêndulo em espera, só porque agora é treino, tá? Agora você vai fazer treino. Você vai afinar a viola. Então, como é que nós vamos fazer isso? Você vai colocar o pêndulo em cima do carvão, o carvão no centro do gráfico, e nós vamos fazer esse sequenciamento. Vamos lá comigo. Carvãozinho no centro do gráfico. Vou colocar o pêndulo em espera. E vou colocar o pêndulo em espera. Aí ele começa a girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí ele vai para a espera. Vai para a espera e agora ele começa a fazer um movimento. E eu ajustei esse movimento para essa direção. Tá, Flávio? Não podia ser esta direção aqui, a direção oposta? Não podia ser essa direção aqui? Com certeza podia. Tá, se você está aqui, no norte, e lança, e ele vai para a direita, ele vai para a direita, e faz uma marcação de ângulo aqui de 0 até 180, então você considera esse quadrante. Então se você está aqui, ele seguiu a série de 30, entrou em espera e começa a fazer o movimento no sentido, indo para o movimento da esquerda, até fazer esta angulação, e essa angulação aqui você tem que marcá-la. Tem que marcar esse ângulo e essa série várias vezes. E aí você troca de material. Coloca um pedacinho de chumbo. Onde é que você vai achar chumbo? Pô, quem pesca tem chumbinho na sua caixa de ferramenta. Ferro. Quem não tem um pedaço de prego, quem não tem um prego em casa? De preferência enferrujado. Tá bom? Coloca ali. E vai fazendo exatamente todas essas. Ouro, por exemplo. O ouro. A direção do ouro é numa direção perpendicular ao norte, assim como a prata. Deixa eu ver, o ferro é 180, o ferro é o sul. Então, tudo isso você vai observar dentro de cada uma daquela tabela que você tem aí baixada no seu material didático. Que coisa mais simplória que você me apresentou, Flávio. Pois é, essa é a técnica, esse aqui é o aprendizado. Se eu for fazer com uma outra substância agora, com qualquer substância que seja, eu vou executar exatamente a mesma tarefa, tá bom? Então, por que eu fiz essa daqui com 75 graus sudoeste? Porque essa aqui é a que apresenta a maior dificuldade e é um jeito de nós medirmos ângulos de um jeito um pouquinho diferente, tá bom? Eu considerei 0, 90, 180, 270, 360. Agora, você está encontrando na leitura, você pode encontrar na leitura o carvão 255 graus. 255 graus, pronto, essa é a direção dele. Você sabe exatamente o que é. Agora, quando ele fala 75 graus sudoeste, é que ele está naquele quadrante entre o 180 e o 270, e aí você conta 75, ok? Então esse é o truque, esse é o jeito mais difícil de interpretar o resultado. O uso recorrente do pêndulo, marcando as séries e as direções, lembrando sempre, você deixa o pêndulo em espera, daqui a pouco ele vai começar a fazer os círculos. Aí você conta esses círculos,
Vai contando com base no material que você tem. Beleza? Se for água, por exemplo, a sequência é 7. Você pode fazer isso várias vezes com a água. Você sabe que a série do carvão é 30. Você tem que fazer o giro do pêndulo 30 vezes. Conta esse giro. O que vai acontecer? Esse movimento vai criar um padrão ressonante interno. É mais uma marca que você tem além da tua memória subconsciente. Você já criou um registro subconsciente com base no conhecimento que você tem do carvão. Você sabe o que é o carvão? O carvão são moléculas de carbono que se agrupam para fazer o carvão vegetal, o carvão mineral, se agrupam para fazer o grafite, grafeno, o diamante e outras tantas coisas. Tá? Que é a mesma molécula, é o mesmo átomo agrupado em moléculas diferentes. Você sabe disso, isso está na sua memória subconsciente. Você pega o ferro em toda a sua expressão, você pega o ouro, a prata, depois você tem as substâncias compostas, por exemplo, como é o caso da água, oxigênio, hidrogênio, mas você sabe o que é a água. Você tem uma molécula de oxigênio penduradas com 2 átomos de hidrogênio ali perfazendo um ângulo de aproximadamente 100 e poucos graus. Então você tem isso, você tem esse desenho na sua memória subconsciente. A hora que você vai trabalhar com as séries, não só essa memória subconsciente, ela entra dentro de um padrão polarizante, ou seja, ela apresenta uma direção com relação ao norte magnético. Ela tem uma direção. A palavra direção em geografia, em cartografia, ela já designa exatamente esse posicionamento vetorial de onde você está com aquilo que você está olhando, com aquilo que você está enxergando, e é o ângulo que se forma com o norte magnético. Tá certo? Então por isso é bom que você tenha uma bússola, e essa bússola vai fazer com que você monte a sua prancheta, o seu trabalho na mesa direcionado certinho com o norte magnético. Tá legal? Claro, estou fazendo aqui no estúdio, porque aqui é apenas para eu demonstrar para você como é que eu estou fazendo isso aqui no filme. Tá certo? Então, eu espero que você tenha compreendido direitinho isso aqui, e depois você vai me contar algumas das substâncias com as quais você fez a sua experimentação. Tá bom? Repito, faz. Não seja negligente não. Se você já chegou até aqui, você já passou por todas aquelas etapas as mais difíceis. Esta agora é aquele exercício que eu sempre comparo. Você já é um grande instrumentista, você já é um exímio concertista, mas não é por isso que você deixa de fazer os seus exercícios de habilidade manual para todas as vezes que você vai utilizar o seu conhecimento, a sua expertise, a sua virtude, as suas habilidades na orquestra sinfônica que você toca, tá? Está sempre afinado. Então o trabalho com séries e direções, ele é o teu exercício praticamente cotidiano. Não de cotidiano, mas que você faça pelo menos umas 2, 3 vezes por semana com algum material. Se esmere, de repente você vai encontrar uma série diferente para o carbono. Como eu encontrei, eu trabalhei com essa série aqui justamente porque ela está no teu material didático. Ela já foi feita e ela já foi executada, e eu estou te apresentando esse modelo de trabalho, ok? Então qualquer coisa, volte um pouquinho o filme, reveja como é que eu fiz direitinho, fiz as marcações, tudo certinho ali, e eu acho que você vai ter uma experiência super legal, tá bom? Essa do carvão aqui eu vou fazer um print deste transferidor aqui para que você consiga entender exatamente essa questão do ângulo em se tratando de valor fracionado do ângulo quando comparado com os 360 graus total. Tá legal? Então deixo para você um excelente, um grande, um maravilhoso abraço, que você tenha aí um dia super legal e faça os exercícios, e depois eu quero que você me conte a sua experiência. Um grande abraço para você, fique com Deus, tchau, tchau!